Olá pessoal, vamos começar o nosso curso de polinômios estabelecendo algumas definições acerca dos polinômios. Então, nesse vídeo nós vamos fazer a definição de monômios, binômios, trinômios e polinômios. O que é um monômio? Um monômio é uma expressão algébrica composta pela multiplicação entre números não nulos e, possivelmente, incógnitas, isto é, letras que representam uma quantidade desconhecida a princípio. Então, por exemplo, se considerarmos aqui a expressão 2x², esse é um monômio. Por quê? Porque nós temos aqui o produto entre números, no caso o 2, e incógnitas, letras, né, que representam quantidades a princípio desconhecidas. Onde podemos encontrar essa situação? Por exemplo, x poderia representar o lado de um quadrado. Então, x² seria a área desse quadrado e nós estaríamos interessados no dobro dessa área do quadrado. Um outro exemplo, 4 vezes b vezes a vezes l. Ainda recorrendo à geometria, essa expressão poderia significar para a gente o volume de algum sólido, base vezes altura vezes a largura. Já na expressão x vezes y² vezes z, nós só temos aí incógnitas, nós não temos a parte numérica. E também se considerarmos apenas uma parte numérica, o número -7, por exemplo, isso também representa um monômio. Um outro exemplo de monômio, mas como veremos mais adiante, é um caso especial dentro dos monômios e posteriormente dos polinômios, é o número 0. Ele é, sim, um monômio, porém ele vai ter uma característica diferente dos outros monômios compostos apenas pela parte numérica. Quanto ao grau, nós podemos dizer que o grau de um monômio é a soma das potências das incógnitas que o compõem. Por exemplo, no nosso primeiro caso, onde tínhamos o monômio 2x². Esse é um monômio de grau 2. Por quê? Porque se a gente considerar apenas a parte literal do monômio, nós vemos aqui x² e, portanto, nós temos uma potência de grau 2. Se considerarmos agora o nosso segundo exemplo, 4 vezes b vezes a vezes l. Então, perceba que cada uma das incógnitas, no caso o b, o a e o l, cada uma delas tem grau 1. Então, somando os graus, nós vamos ter grau 3. Então, dizemos que o grau desse monômio é 3. Da mesma forma, no monômio x vezes y² vezes z, o grau é 4. Com relação ao monômio formado apenas por uma constante não nula, nós diremos que o seu grau é 0. Por quê? Observe que poderíamos também escrever da seguinte forma: -7 vezes x elevado a 0. Observe que esse produto seria certamente -7. Não teríamos ambiguidade quanto a esse valor. Por isso, podemos dizer que o grau desse monômio será 0, porque se incluíssemos aqui uma incógnita, não teríamos outro expoente possível. Porém, o que acontece se tivermos a constante igual a 0? Se nós seguirmos o mesmo raciocínio usado para o -7, teríamos um problema. Veja só, o 0 ele pode ser escrito como 0 vezes x elevado a 0. Porém, ele também pode ser escrito como 0 vezes x elevado a 2. E, na verdade, ele pode ser escrito como 0 vezes x elevado a qualquer potência n. Ou seja, nós não poderíamos estabelecer um único expoente para a parte literal, se assim a gente resolvesse colocar. Ou seja, não podemos ter um único valor possível para esse grau. Então, a gente vai dizer que, neste caso, o polinômio nulo não tem grau definido. Prosseguindo, nós temos o conceito de binômio, que nada mais é do que uma soma de dois monômios. Quanto ao grau, a gente vai dizer que o grau de um binômio vai ser o maior grau entre os monômios que o compõem. Então, por exemplo, 2x² mais 3x.
Então perceba que nós temos aqui dois monômios. Nós temos o monômio 2x² e nós temos o monômio 3x. O grau desse primeiro monômio é 2. O grau do segundo monômio é 1. O maior grau é 2. Portanto, esse será o grau do binômio. Considerando o binômio 3x vezes y² menos 2 vezes xy, nós temos de novo dois monômios, por isso ele é um binômio. Nós não temos uma soma, mas temos uma diferença, que é um caso particular da soma. E o nosso primeiro monômio, observe que ele tem grau 3, já que o grau do x aqui é 1, a potência do x é 1, portanto esse grau é 3. E o grau do segundo monômio é 2, portanto, entre 3 e 2, o maior número é 3 e o grau desse binômio será 3. Considerando um outro exemplo, o binômio 2 vezes w menos 1, nós temos aqui o grau do primeiro monômio igual a 1, o grau do segundo monômio igual a 0. Portanto, o grau desse binômio será 1. Neste quarto exemplo, nós temos aqui o primeiro monômio com grau 2 mais 3, 5, mais 1, 6, e o grau do segundo monômio também 6, porque temos 1 mais 4, 5, mais 1, 6. Como ambos os monômios têm grau 6, então o maior número, nesse caso, também é 6. E por isso o grau do binômio é 6. Prosseguindo, nós temos o conceito de trinômio, que é a soma de 3 monômios. E da mesma forma, o grau de um trinômio vai ser o maior grau entre os monômios que compõem este trinômio. Por exemplo, nós temos aqui o trinômio 2x² mais 3x menos 1. O grau do primeiro monômio, 2. O grau do segundo monômio, 1. O grau do terceiro monômio, 0. Portanto, este grau será 2, pois é o maior grau observado. No trinômio 4xyz² menos 3xy² vezes z, mais 2x² y² z a terceira. Primeiro monômio tem grau 4, segundo monômio também tem grau 4, e o terceiro monômio tem grau 7. Portanto, aqui nós temos um trinômio de grau 7. Estendendo agora o conceito, vamos passar à definição de polinômios. E o que é um polinômio? É a soma de uma quantidade qualquer de monômios. Então, para evitarmos o emprego de palavras como quatrinômios, pentanômios, hexanômios, se é que elas existem, né? A gente agora usa uma única palavra, que é polinômio. E aí estaremos nos referindo a uma soma de monômios, a uma soma de uma quantidade qualquer de monômios. Então, 2x² menos 1. Esse é um polinômio de grau 2, que também é um binômio. X à terceira mais x² mais 2x mais 1. Então, temos aqui a soma de 4 monômios. Então, para que a gente não fique usando palavras como quadrinômio, nós podemos simplesmente nos referir a esta soma de monômios como um polinômio. Observe que o seu grau é 3. Aqui nós temos uma soma de 6 monômios. Observe que o maior grau observado é o do primeiro monômio, cujo grau é 5. Portanto, temos aqui um polinômio de grau 5. Nos exemplos anteriores, nós vimos polinômios com mais de uma incógnita, mas daqui para frente nós vamos trabalhar exclusivamente com os polinômios em apenas uma incógnita. Então, uma expressão geral para um polinômio é dada pela seguinte soma: a índice n, x elevado a n, mais a índice n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, e a gente continua em uma ordem decrescente de índices e de expoentes, até chegar no último termo, que só tem a parte numérica, que é o a0. Aqui nós escrevemos um polinômio em uma ordem decrescente com relação às potências observadas, mas essa não é uma regra, nós também podemos escrever em ordem crescente. Mas é sempre interessante que a gente tenha uma ordem, ou da maior potência para a menor, ou da menor potência para a maior. Uma outra forma de escrever um polinômio, a forma geral de um polinômio, é usando o símbolo de somatório. Então aqui a gente tem a somatória de várias parcelas, onde cada parcela apresenta uma parte numérica e uma parte literal. A parte literal diz respeito à única incógnita considerada. A parte numérica a gente estabelece um índice e a incógnita tem o seu expoente. Então observe que a numeração do índice e do expoente é a mesma.
e esse índice, ou também o expoente, está variando de 0 até n. Os A's, que representam a parte numérica, vão ser números reais ou complexos, onde o maior coeficiente ele necessita ser diferente de 0, para que a gente consiga definir o grau desse polinômio. O x é a incógnita desse polinômio. E o n, ou seja, a maior potência observada dentre todos esses monômios, será o grau desse polinômio. Se pudermos atribuir diversos valores à incógnita, ou seja, agora se ela puder variar, nós teremos então uma função polinomial. Esses valores de x atribuídos à incógnita variam dentro de um certo conjunto, que a gente pode chamar de domínio. E aí nós teremos então a ideia de valor numérico de um polinômio, que é a imagem de um valor particular dentro do seu domínio. Por exemplo, se considerarmos o polinômio x² menos 3x menos 1. Se atribuirmos, por exemplo, o valor 2 a x, então substituindo x por 2, nós teremos que essa imagem será igual a menos 3. Portanto, o valor numérico do polinômio p de x para x igual a 2 será menos 3. Da mesma forma, para o polinômio 2ix² mais 2x menos 1, o valor numérico para x igual a i, onde i é a unidade imaginária dos números complexos, fazendo a substituição, e lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, nós teremos então o valor numérico 1 mais 2i. Quando consideramos o domínio de um polinômio sendo apenas o conjunto dos números reais, então poderemos esboçar o gráfico no plano cartesiano. Por exemplo, para o polinômio 2x² mais x² menos 4x³ mais x menos 2, e utilizando o GeoGebra, nós teremos o seguinte gráfico. Algumas observações nos dizem sobre nomes mais comuns acerca de algumas funções, nomes que encontramos, no nosso dia a dia quando estudamos matemática. A primeira é a função quadrática. Então, sempre que a gente se deparar com esse termo, função quadrática, nós estaremos nos referindo a uma função polinomial de grau 2. Da mesma forma, quando encontrarmos o termo função cúbica, estamos falando então de uma função polinomial de grau 3, ou seja, estamos falando de funções que são dadas por polinômios. Com relação à raiz de um polinômio, raiz ou zero de um polinômio, nada mais é do que, considerando a função polinomial, aquele valor atribuído a x, ou seja, é um valor no seu domínio, de tal sorte que a imagem desse valor seja igual a zero. Por exemplo, se considerarmos o polinômio x² menos 2x. Então, para x igual a 2, ou considerando a igual a 2 e substituindo aquilo no polinômio, nós teremos p de 2 igual a 0. Ou seja, nesse polinômio x² menos 2x, a igual a 2 é uma raiz, ou um zero do polinômio, pois ele faz com que o valor numérico do polinômio seja zero. Um outro exemplo, considerando ainda o mesmo polinômio, x² menos 2x, o número a igual a 2i, ele não vai ser uma raiz para esse polinômio, porque quando substituirmos aqui o valor de x por 2i, o valor numérico do polinômio é diferente de zero, portanto 2i não é uma raiz. Então, daqui por diante, quando não houver perigo de confusão, nós vamos simplesmente nos referir à função polinomial como polinômio. Ou seja, daqui para frente, nós estamos interessados também na variação do x, ou seja, nos valores numéricos do polinômio ou da função polinomial p de x. Duas características importantes são encontradas em qualquer polinômio p de x. A primeira é a seguinte. A imagem do zero, ou seja, o valor numérico de qualquer polinômio, quando x é igual a zero, esse valor dá somente o termo independente do polinômio, isto é, aquele último monômio, quando a gente apresentou a definição geral. Por exemplo, polinômio 5x² menos 4x³ menos 2x² mais 8x mais 2. O que acontece quando fizermos x igual a zero?
a gente faz a substituição. Onde tem x, a gente coloca aqui 0. Então, observe que 0 elevado à quarta vai ser 0. Então, esse termo se anula. Da mesma forma, esse também, esse e o 8x também. Então, o que sobra? O último termo, o termo independente, aquele termo que não aparece multiplicando a parte literal. Então, o p de 0 vai ser igual justamente ao termo independente. E considerando a expressão geral de um polinômio, nós temos a mesma ideia. Observe que todos os termos que apresentam a parte literal, que apresentam a variável, quando fizermos x igual a 0, todos esses termos também vão ser nulos. E sobra o último termo, o termo independente. Então, esse será o valor de p de 0. A segunda característica, que também é válida para qualquer que seja o polinômio, é que a imagem do valor 1, ou seja, o valor numérico para x igual a 1, é exatamente a soma dos coeficientes do polinômio. Por exemplo, considere de novo aquele mesmo polinômio. Vamos fazer x igual a 1. Então, quando fizermos isso e calcularmos, vamos obter 9. Observe que os coeficientes nesse polinômio, 5, menos 4, menos 2, mais 8 e mais 2, quando realizarmos essa soma, 5 menos 4, 1, 1 menos 2, menos 1, menos 1 mais 8, 7, 7 mais 2, 9. Justamente o que fora obtido quando do cálculo do valor numérico para x igual a 1. Se a gente considerar, então, aqui a forma geral de um polinômio e fizer x igual a 1, então, todas as potências de 1 que aparecem aqui no polinômio serão iguais a 1. Então, o que é que vai sobrar? A soma dos coeficientes. Uma questão que nós podemos pensar é, olhando o gráfico de polinômios que tem o domínio na reta real, olhando o gráfico, o termo independente e a soma dos coeficientes. Como é que a gente pode observar esses valores a partir do gráfico? Então, para a gente pensar a respeito sobre isso, eu convido vocês a acessar o site do GeoGebra, fazer alguns testes, implementar lá alguns polinômios, observar o seu gráfico e tirar conclusões acerca do termo independente e da soma dos coeficientes, olhando para o gráfico. Bom, nesse primeiro vídeo nós estabelecemos algumas definições e no próximo vídeo vamos começar com as operações com polinômios. Até lá!